Deus quer se revelar para os seres humanos. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Deus. Infelizmente a maioria das pessoas não tem interesse em conhecer melhor Deus. Também Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: crescei na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e na eternidade. A maioria estão contentes com o pouco que aprenderam de Deus. Por isso são fáceis de serem enganados pelos falsos profetas. Os falsos profetas aprenderam errado, ensinam um falso evangelho. Muitos que tinham pouco conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, começaram a ouvir as pregações dos falsos profetas. Voltaram atrás, passaram a crer no que os falsos profetas ensinaram, começaram a ouvir que o inferno não existe, começaram a ouvir que o ser humano não tem alma, e passaram a crer assim. Muitos até voltaram a crer em deuses feitos de gesso, passaram a crer em purgatório, em reencarnação. Aquele que tem grande conhecimento da Bíblia, não volta atrás do que se aprendeu de Deus e de Jesus Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu assim: eu fiquei com medo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho viesse a ser inútil. Porém o Timóteo veio falar que vocês estão crescendo em fé. O apóstolo Paulo ficou com medo que o diabo tivesse convencido os que ele evangelizou a abandonarem a fé em que foram ensinados. O diabo quer que os falsos profetas ensinem que o inferno não existe, e que o ser humano não tem alma, porque o diabo quer que todos os seres humanos vão para o inferno depois da morte, porque o corpo morre, a alma não morre. O diabo quer que os seres humanos continuem na prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. O diabo quer que os seres humanos continuem nos vícios, do álcool, da maconha, da cocaína, da nicotina. Ele quer que os seres humanos continuem a crer e adorar deuses feitos de gesso, imagens de escultura que não andam, não veem, não o ouvem. Elas não podem salvar ninguém do inferno. O diabo quer que a maioria das pessoas continuem a odiar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer que as pessoas continuem a crer em um Jesus pirata, comprado em uma lojinha, um Jesus feito de gesso. Para quem não acredita que o diabo existe, quem criou esse canal chegou a ver o diabo. Ele tem pressa para levar as almas para o inferno. Ele já está condenado. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. É de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 15, aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Prezado ouvinte, o verdadeiro amigo fala a verdade. Se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno,
Quem não crer será condenado a ir morar no inferno. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo vai escrever o seu nome no livro da vida. Só Ele pode salvar. A mãe dele não pode salvar ninguém do inferno. A Maria morreu e não ressuscitou. A alma dela está no céu, só que ela não pode ouvir ninguém da terra, ela não pode interceder por ninguém da terra. Essa é a verdade. Quem não quiser se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte vai morar no inferno. Jesus falou do inferno no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, que pode lançar no inferno a alma, também o corpo. Lembre-se, Deus não te quer no raso, Ele quer que você mergulhe em águas profundas. Você tem que se aprofundar no conhecimento de Deus, e também de Jesus Cristo. Peça para o Espírito Santo te dar mais entendimento no conhecimento de Deus. Não seja enganado pelos empregados do diabo, que são os falsos profetas, porque um dia você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo, que você vai sim. É inevitável, então já vai salvo, ou a sua morada será o inferno. Não troque o paraíso de Deus pelos prazeres do mundo. Os que trocaram o paraíso de Deus pelos prazeres do mundo, que já morreram hoje, eles moram no inferno. Eles queriam tanto sair do inferno, mas não tem mais jeito. Eles estão esperando o julgamento final da humanidade, para depois serem lançados no lago de fogo. Leia Apocalipse 20, versículo 15. Não espere o amanhã para se converter ao Evangelho de Jesus. Se converte hoje, o amanhã pode ser muito tarde. Depois da morte não tem a segunda chance. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento de Jesus Cristo.